Fala, investidores do mercado imobiliário, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente está começando uma série de 2 vídeos que a gente vai falar como escolher o imóvel ideal para você morar e como escolher o imóvel ideal para você investir. Então, cada um tem as suas peculiaridades e hoje a gente vai começar com esse primeiro vídeo que a gente vai falar de como escolher o imóvel para você morar. E para começar esse vídeo, a gente vai colocar 7 dicas imperdíveis para você escolher o imóvel para você morar. E antes da gente dar início a essas dicas, eu quero convidar você a considerar se inscrever no nosso canal, porque isso vai ajudar você a aumentar o seu conhecimento em imóveis, seja para investir ou para morar, e quando você for tomar uma decisão, você vai fazer isso muito bem embasado. Também siga a gente no @panorama no Instagram. Lá a gente fala um pouquinho mais do nosso dia a dia, como que a gente trata situações com clientes, situações que os clientes estão passando, que às vezes pode ser uma situação que você está passando ou que provavelmente no futuro você também vai passar. E um pouquinho do que a gente faz, o que a gente trabalha. Também investimentos que eu faço, que o Felipe faz, que a gente faz junto com o Panorama. Então você vai ficar por dentro de tudo. Siga a gente lá no @panorama. Então sempre que você vai fazer uma mudança residencial com a sua família, isso pode acabar se tornando uma grande aventura. Isso porque existem inúmeras ofertas no mercado e você pode ficar meio perdido sem saber qual escolher. Qual que pode ser a opção perfeita, já que tem uma possibilidade enorme no mercado? Então, às vezes, pode ficar com dúvidas, será que eu estou tomando a decisão certa? Mas a gente está aqui para te ajudar. Então, não se preocupe, assista o vídeo até o final, você vai ver que a gente vai trazer grandes dicas aqui que vão ajudar você a escolher com sucesso um imóvel para sua família e evitar dores de cabeça durante esse processo. Então, antes de a gente iniciar com as dúvidas, sempre surge uma dúvida inicial. Vale a pena alugar ou vale a pena comprar? Então, essa primeira dúvida, você vai ter que saber como responder. Quais são as suas condições financeiras? Qual é o seu planejamento? Não existe uma opção que é certa e outra errada. Na verdade, em qualquer uma das alternativas vai existir vantagens e desvantagens. Então, cabe a você decidir qual delas é melhor para você, para sua família. Existem diversas formas de você comprar um imóvel, mas tem 2 principais que eu vou citar aqui. Uma delas seria você ter o valor, o capital integral e fazer uma proposta à vista para o proprietário. Então essa acaba sendo a maneira mais ágil de você comprar um imóvel, porque daí você faz a proposta, faz um contrato de promessa de compra e venda de imóveis, realiza o pagamento e depois transfere todos os documentos para o seu nome. Acaba sendo muito mais fácil, muito mais rápido. Isso também é bom porque você acaba tendo uma certa barganha ali, mas isso depende também do imóvel, da situação. Mas comprar à vista é uma das principais situações, e a gente tem uma segunda que seria com financiamento. Eu sei que vão ter pessoas que vão falar, mas existem outras maneiras, não é só à vista ou financiamento, mas para resumir eu vou seguir só com essas 2, e falando sobre o financiamento, quando você não tem todo o valor e você tem o dinheiro para dar uma pequena entrada e parcelar direto com o banco. O problema é que isso vai estar sujeito à análise de crédito, também vai pagar taxas, vai pagar juros, mas esse é o custo de você não ter o dinheiro à vista para poder fazer a compra desse imóvel. Então o banco vai adiantar esse capital para ti e tu vai fazer a compra. E aqui a gente dá uma dica de que é melhor você pesquisar a fundo para ver quais os bancos que você pode fazer um financiamento, quais são as melhores taxas, os melhores juros. Então, analise a fundo antes de decidir qual que você vai optar para fazer esse financiamento. E depois disso, é óbvio que daí vai ter que passar por todo um processo do banco, os documentos, vai ter que um engenheiro fazer a vistoria do imóvel, enfim, acaba sendo um pouquinho mais demorado também. E a compra de imóvel, ela acaba trazendo várias vantagens. Optar por uma compra ao invés de aluguel faz com que a residência ela seja sua, então você pode realizar qualquer reforma, você pode fazer o que você quiser sem ter que avisar ninguém, sem ter que avisar um proprietário, sem pedir uma autorização. Então você pode fazer o que você quiser dentro do seu imóvel. E um outro ponto importante da compra é que o imóvel ele valoriza com o tempo, então pelo menos a inflação ele acompanha. Só fazendo um adendo aqui, imóvel para você morar a gente não considera como um investimento. É óbvio que você está comprando por um valor e se um dia você precisar vender, ele vai estar com um valor mais elevado ou você vai ter um ganho de capital. Mas a gente não considera imóveis para você morar
como um investimento. Aí esse é um outro tema que a gente vai abordar no próximo vídeo. Então vamos falar do aluguel. O aluguel é uma excelente opção para quem procura um imóvel e vai ter muito menos exigências na hora de fazer uma compra, na hora de olhar um imóvel. E como que funciona a escolha desse imóvel? Geralmente você vai ter um intermediário, que é uma imobiliária, que ela vai fazer a ponte entre a pessoa que quer alocar e o proprietário. E essa imobiliária que vai fazer a administração dos aluguéis durante o período que você estiver morando lá. Ela que vai fazer as cobranças e depois ela repassa isso para o proprietário. As imobiliárias elas acabam sendo um pouquinho mais exigentes na hora de escolher, coletar suas informações para fazer um contrato, né? Isso porque ela quer saber como que vai ser feito o pagamento, se você vai usar fiador, ou se você vai usar calção. Também hoje em dia é como usar o fiador digital ou seguro fiança, né? Em que de certa forma tu acaba pagando um pequeno valor ali e se você tiver um eventual custo a mais extraordinário ou na hora de deixar o imóvel vai precisar fazer alguma pequena reforma, uma pintura, existe esse valor ali que esse fiador digital ele vai pagar para o imobiliário e obviamente que depois ele vai cobrar isso de ti. E no seguro fiança é basicamente igual a um seguro de carro, tu vai pagar um valor fixo ali por ano. Pode ser parcelado ali, acredito que até umas 6 vezes, e depois você pode usar o imóvel e se tiver qualquer, vamos colocar aí como se fosse carro, um sinistro que tivesse que pagar por algum reparo ou algum aluguel que não foi pago, o seguro vai cobrir todo esse valor. O seguro nesse caso acaba sendo um pouquinho mais caro, então eu até encaminho ali quando a gente tem algumas situações aqui na imobiliária, para que os nossos clientes eles usem o fiador digital. Então uma das vantagens de alugar um imóvel, às vezes é para aquela pessoa que ela não vai ficar muito tempo no mesmo lugar. Tem pessoas que não gostam de ficar muito tempo no mesmo lugar, ou às vezes ela tem um emprego que precisa ficar mudando de tempos em tempos, então nesse caso não vale a pena a compra, vale a pena o aluguel. Outro ponto que é interessante do aluguel é que a responsabilidade pela manutenção do imóvel ela acaba sendo do proprietário. Então isso não fica para quem está morando lá. Se você tiver qualquer problema, você pode avisar a imobiliária se for o caso. Lembrando que for manutenção de uso dia a dia, isso é do inquilino. Quando eu falo manutenção, aqui eu digo manutenção mais estrutural, quando precisa envolver algo um pouquinho maior, vamos dizer assim, pintar uma fachada da casa, ou se está tendo alguma rachadura, ou se teve algum telhado danificado se for uma casa, ou se teve uma infiltração que veio de um outro apartamento, enfim, tudo isso acaba ficando por conta do proprietário. O proprietário acaba resolvendo esse tipo de situação, acaba pagando, a imobiliária resolve e ele acaba pagando por isso. Então, essa é uma vantagem para quem prefere alugar ao invés de comprar. E aqui a gente vai chegar num ponto que é muito importante eu falar, porque muita gente fala, melhor alugar do que comprar, outros dizem que comprar é melhor do que alugar. E a gente também tem muitos influenciadores de investimento que eles acabam falando, alugue um imóvel, pegue o dinheiro que você compraria o imóvel, deixa ele aplicado lá e daí com o dinheiro que ele vai rendendo, isso paga o seu aluguel e ainda sobra um dinheiro. E por mais que você não tenha esse dinheiro para comprar um imóvel, vai guardando esse dinheiro e vai pagando aluguel, que ainda assim vale mais a pena do que você comprar um imóvel. Concordo com isso, matematicamente isso faz todo sentido, mas você também tem que analisar situações não única exclusivamente do lado financeiro. Até porque muitas pessoas, depois de um tempo de ter investido dinheiro, de estar com uma boa quantidade de dinheiro, preferem comprar um imóvel, porque elas não querem ficar morando de aluguel, elas querem ter um imóvel delas, querem ter algo que seja delas mesmo. Então, fez um capital com dinheiro investido e agora ela pode comprar o imóvel que ela tanto sonhou. Então, só esse adendo. É muito bom você investir para poder pagar o teu aluguel e ainda ter um lucro, mas na hora que você se sentir confortável, achar que é interessante também comprar seu imóvel. Um detalhe, se você for optar por aplicar o seu capital para poder pagar o teu aluguel, evite fazer isso em operações de risco, como criptomoeda, ou às vezes tu vai trabalhar com mercados futuros, porque aí você está expondo o teu capital, pode correr o risco de perder dinheiro e ainda assim depois você vai precisar disso para poder pagar o teu aluguel. Então, só um ponto aí para ficar um alerta para você. Então pronto, a gente já falou se é melhor comprar, se é melhor alugar, então agora a gente vai para as 7 dicas que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que a gente separou para vocês para poder decidir qual é o imóvel certo para você comprar ou alugar. O processo da escolha é muito parecido de um para outro. Um alerta que você precisa ficar atento é que primeiro você tem que saber todas as suas necessidades, todas as necessidades da sua família.
Isso vai ajudar muito na hora de você seguir essa jornada dessa lista que a gente criou de dicas para você. Então vamos lá? Então, a primeira coisa é defina o que a sua família precisa. O primeiro passo nesse processo para definir o que a sua família precisa em um imóvel são vários itens que devem ser colocados na balança na hora de você escolher o imóvel que está no mercado. Então, quantas pessoas vão morar nessa casa? Qual é o número de banheiros necessários? Qual que é o tamanho que tem que ser a sala, a cozinha, os outros cômodos? Então, qual que é o principal quarto? Ele precisa ser uma suíte ou todos precisam ser uma suíte? Então, para decidir esse tipo de necessidade, a primeira coisa que tu tem que verificar é a sua composição familiar. Então, por exemplo, vamos dizer que tem um jovem casal que não tem filhos. Esse casal poderia simplesmente ter uma residência de um quarto ou de 2 quartos. Agora que a gente tem que ter um trabalho home office, talvez um segundo quarto seria interessante. Mas vamos dizer que agora é um casal que já tem um filho pequeno. Então, talvez poderia ser 2 ou 3 quartos. Mas aí você começa a analisar um pouquinho o que tem no condomínio, qual é a infraestrutura que ele oferece. Talvez um parquinho, uma brinquedoteca, uma piscina. Esses são fatores que são relevantes para você agora, nesse momento. Agora, um casal que tenha filhos adolescentes ou filhos adultos. Aí é preciso que talvez cada um deles tenha o seu próprio quarto, para que todo mundo tenha a sua privacidade. Então, antes de sair na busca desses imóveis, é preciso você definir todos esses pontos de necessidade da sua família. Também é importante você colocar quais são os pontos desejáveis. Isso às vezes vai ajudar num desempate quando tem mais de uma opção de escolha. E esses itens podem ser, por exemplo, ele é bem localizado, tem piscina, a vizinhança é agradável. Então essas coisas elas talvez não são essenciais, mas são ótimas ali para um desempate na escolha dos imóveis. Vamos para o segundo ponto, então. Independente se você quer comprar ou quer alugar, agora você tem que decidir, você quer uma casa ou você quer um apartamento. Então esse vai ser um grande dilema na sua vida na hora de decidir. A família precisa de uma casa ou de um apartamento. Aqui nesse caso, cada um tem a sua opção. Tem gente que prefere um e prefere o outro, então tem suas vantagens e desvantagens. Então isso vai caber cada um decidir com as suas necessidades. Vamos primeiro então para a casa. Muitas pessoas acabam sentindo uma privacidade maior quando ela sabe que ali dentro do terreno dela, ali dentro do limite do terreno, ali é a lei dela. Então ela não precisa respeitar a lei de condomínio, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela respeite seus vizinhos, né? Mas que ali é o espaço dela, então ela se sente confortável com isso, a família se sente confortável, porque às vezes tem um jardim, pode criar um pet ali, pode largar um cachorro que não teria problema em vez de ter que ficar descendo para passear com o cachorro, e isso talvez não seria bom para a rotina da família. Então, esse seria o caso de uma casa. Além disso, tem pessoas que gostam de ter uma horta, de ter plantas, e uma casa acaba sendo a melhor opção. Não que não dê para fazer isso em um apartamento, mas numa casa, a melhor opção. Lembrando que existe também uma frase clássica que as pessoas dizem: eu não vou morar num apartamento porque eu vou ter que pagar condomínio. Porém, isso é importante lembrar que quando você está numa casa, praticamente os custos eles são quase iguais de uma casa para um apartamento. Só que o apartamento você está pagando todo mês a taxa de condomínio, e a casa, às vezes, ela acaba vindo em alguns períodos específicos. Então, quando vier a época de pintar, tu vai ter que fazer aquele desembolso para pagar toda a pintura da casa. A hora que tiver que fazer uma reforma ali de alguma coisa mais estrutural, tu vai ter que desembolsar para poder fazer essa reforma. Teve um problema, por exemplo, no telhado, você vai ter que pagar para fazer isso. E já no condomínio, você acaba trabalhando com pagamentos mensais. Geralmente se faz uma chamada de capital, ou acaba guardando no fundo de reserva para esses eventuais reformas que são inevitáveis em imóveis. Então, questão de custos, acabam sendo até muito parecidos. Uma tu vai pagar mensal e o outro quando aparecerem os problemas. Então vamos agora para os apartamentos. Apartamentos é uma opção para quem quer buscar privacidade e segurança. Segurança porque você está dentro de um condomínio, e quando você tem um condomínio, você tem alguém que está gerenciando esse condomínio. Então você não precisa se preocupar com nenhuma manutenção, ou se vai ter que contratar alguém para realizar algum serviço. E também hoje, quando você paga uma taxa condominial, você acaba tendo uma segurança desse condomínio. Então ali já está pago talvez uma zeladoria, está pago uma segurança 24 horas, então a chance de ter furto em apartamentos é muito menor. Já a proximidade com vizinhos pode fazer com que você crie grandes laços de amizade. Você pode acabar conhecendo algumas pessoas. E principalmente quando você tem filhos. Se o teu filho vai na brinquedoteca, vai brincar, às vezes tu acaba não só levando o filho lá para brincar, mas conhecendo outras pessoas que moram no mesmo local que você.
Outro ponto que as pessoas têm que levar em consideração é que muitas hoje têm pet e às vezes no apartamento isso pode ser um problema. Tem edifícios que não gostam ou colocam isso nas regras, apesar de que hoje em dia já existe uma lei que não podem proibir a presença de pets dentro do condomínio. Mas se você quer evitar problemas, quer evitar dor de cabeça, acabe procurando daí um outro condomínio, um outro edifício para você residir. Então nesse ponto aqui não tem muito o que é certo e o que é errado. O ideal é que você escolha a opção que mais se encaixe com o teu estilo de vida, qual é a tua necessidade. Então isso aqui é muito mais pessoal. Então vamos lá para a terceira dica, é não perca tempo. Então hoje a gente tem N imóveis no mercado e você acaba perdendo muito tempo com isso. E o que você pode fazer para evitar perder tempo é usar alguns portais. Esses portais eles têm diversas opções, até mesmo o site das imobiliárias, que você pode começar a fazer vários filtros para definir a região que você quer, o bairro, quantos quartos você vai querer, qual é o valor, se tem quantos banheiros vão ter no imóvel, quantas vagas de garagem. Então tudo isso faz com que filtre para você os resultados e na hora que você for falar com uma imobiliária ou com um corretor, você vai com alguma coisa muito mais precisa e vai evitar que gaste muito tempo procurando imóveis às vezes que não são tão interessantes para você e para sua família. Uma outra coisa que você pode fazer quando você filtrar esses imóveis é colocar ali uma nota para cada imóvel. Aí você já tem uma classificação e pode ver ali quais que são as prioridades para você, que pode ser talvez por preço ou por localização ou até mesmo por metragem. Então, assim você programa as visitas só naqueles que são mais interessantes e depois, se esses que aparentemente eram mais interessantes não agradarem, você começa a ir para o restante da lista. Lembre também de não ir só pelo coração, pelas fotos, porque às vezes pelas fotos elas são muito bacanas e daí você acaba, mas esse aqui eu precisava 3 quartos, mas esse é 2, eu acho que eu vou nesse, porque é mais bonito. Não deixe pela emoção. Lembre sempre de seguir já o seu script ali. Tu definiu o que a tua família precisa, então segue a risca o que é a tua necessidade, a necessidade da tua família. Então vamos ao quarto ponto. Busque por defeitos. Mas como assim buscar por defeitos? Então quando você vai conversar com o proprietário ele quer vender o imóvel. Ele vai tentar falar só das pontos positivos do imóvel. Então você vai ter que dar uma procurada nesses problemas no imóvel. Às vezes são problemas que não são tão aparentes, alguns que você vai ter que dar uma pesquisada, você vai ter que olhar bem. A gente até já fez um vídeo sobre problemas em imóveis, pode clicar aqui que você vai ver. E ali você vai ver que existem problemas que são bem aparentes e que se eles não forem resolvidos, isso pode trazer um grande problema. Então é importante fazer várias visitas, vamos dizer que você já escolheu o imóvel que você quer, você acaba fazendo mais visitas para ver se aquilo ali vai te incomodar ou não. Então quando você vai fazer uma visita, é importante que você fique olhando vários pontos para encontrar defeitos. Então, dependendo do defeito que tu encontrar, você pode conseguir até alguns descontos por causa das imperfeições. Isso vai ser tanto para compra como para aluguel. Uma das coisas que pode incomodar quando você vai escolher um imóvel pode ser talvez que tenham bares próximos, tem uma casa de shows, ou não tenham acesso a ônibus. Isso pode fazer com que esse imóvel não se torne ideal para sua família, para as necessidades da sua família. Se você quer tranquilidade, procurar em outro bairro ou numa outra rua que já não pegue tanto barulho. Se você precisa que tenha ponto de ônibus, seja para a tua família usar ou para alguém que vai prestar serviço na sua casa, também poder vir até a sua casa para realizar esse serviço, já que é importante, então acabe procurando uma outra opção. Quinto ponto. Então, tenha calma. Esse é muito importante, que você não pode se afobar na hora de escolher um imóvel. Você vai ver várias opções e todos os dias acabam aparecendo mais opções. Da mesma forma, várias opções também vão saindo todos os dias. Mas não se precipite. Olhe com calma, analise, faça a visita, não tome a decisão rápido demais. Você vai saber quando você está tomando essa decisão de uma forma muito rápida. Cheque se todos os pontos eles realmente foram analisados, se tudo que tu precisa tem nesse imóvel. Também se você precisa comprar e precisa fazer financiamento, então primeiro vai definir o financiamento, primeiro vai ver a tua capacidade de compra, depois você vai escolher o imóvel, porque às vezes você escolhe o imóvel, quer se afobar e acaba pagando mais caro por fazer um empréstimo que você conseguiu mais rápido, mas talvez não era o ideal para você naquela situação. Então, por isso, não compre nada por impulso. Não, evite fazer as coisas por impulso. Como eu já mencionei anteriormente, às vezes tu pode ver um imóvel que tu achou lindo e por impulso acabar comprando ou alugando ele
porque tu achou que era muito bonito, mas no dia a dia não é o ideal para a sua família, não é o ideal, talvez a localização, número de quartos, enfim, são coisas que você vai ter que definir lá no início e seguir a risca, não fuja delas, essa é a parte mais importante. Depois que você analisou, é importante fazer visitas. No caso de um imóvel para aluguel, a visita ela pode ser uma ou duas, já é suficiente, porque daí você já resolve isso. E se tiver algum problema a mais com o imóvel, dentro ali do período de um ano, você pode rescindir contrato sem pagar multa e já mudar para um próximo imóvel. Mas quando você vai comprar o imóvel, é importante fazer várias e várias visitas. Você precisa ir durante o dia, durante a noite, voltar várias vezes no imóvel para ver vários pontos diferentes. Então, quando for visitar um imóvel, não se preocupe em fazer isso com pressa. Faça isso sempre com calma. Então, não se afobe. Vamos então para o sexto ponto. Faça um planejamento. Independente se você vai alugar ou comprar, é necessário você realizar um planejamento das suas ações. No caso da compra, isso significa que você precisa reservar um dinheiro para entrada e estipular um preço máximo para você comprar um imóvel. Também quais que vão ser os prazos para a sua mudança, os prazos para a reforma, enfim, tudo isso você já tem que pensar com antecedência. Isso vai fazer com que evite de você ficar frustrado com a tentativa da compra ou que passe por problemas depois que você fechou esse negócio, depois que você comprou esse imóvel ou alugou esse imóvel. Um exemplo é quando você compra um imóvel, o ideal talvez que faça a reforma antes de você morar. Porque quando você está residindo no imóvel e vai fazer uma reforma, isso pode ser bem desagradável. E eu posso falar isso por experiência própria, porque eu acabei de passar por uma reforma e tu vai encontrar poeira aí para os próximos 2, 3 anos. Por mais que tu limpe, você sempre encontra poeira, é algo que é desagradável. Mas enfim, isso é importante, tem gente que não suporta. Então você tem que analisar se você está disposto a passar por isso ou não. Também no caso da compra, é importante que você não precisa ter o dinheiro só para dar entrada ou o dinheiro só para comprar o apartamento. Você também vai precisar, se for financiamento, você vai ter que arcar com algumas taxas, os bancos eles vão cobrar alguns outros valores. Fora isso, a gente tem cartório, tem transferências, então taxas de prefeitura. Então todo esse valor tem que estar na ponta do lápis, porque vai fazer falta lá na frente se você não contou com ele. Mas quem está alugando também precisa ter um bom planejamento, porque você precisa saber quanto você está pagando de aluguel, quanto vai ser teu condomínio, qual que vai ser o IPTU, e você também tem que estar ciente se porventura você desrespeitar a entrega do imóvel, talvez no período, entregou o imóvel antes do período estipulado, você vai ter que pagar uma multa que vai sair isso do seu bolso. Ou talvez se você não entregou da maneira como você tinha recebido esse imóvel, então você também vai ter que pagar uma multa e vai pagar uma reforma por isso. Então, isso também tem que entrar nos seus custos. Lembrando que também para quem vai alugar, você vai ter que ter um fiador, uma seguradora, ou como eu comentei lá no início do vídeo. E para isso você vai ter que colocar nos custos, ou vai ter que encontrar alguém. Isso vai ter que estar no teu planejamento. E agora a gente vai para o sétimo e último item, verifique a documentação necessária. Isso pode parecer óbvio até demais, mas a gente já falou num vídeo aqui, talvez eu coloque um outro aqui também, que a gente já falou, que é muito importante verificar a documentação, independente se você vai comprar ou se você vai alugar. E as pessoas nessa etapa, pelo ímpeto de querer comprar o imóvel logo e estar lá dentro, elas não analisam a documentação e isso pode trazer problemas. E mesmo que você vá alugar, é importante que você veja se aquela pessoa que está alugando, ela é o proprietário de imóvel, porque ela não pode alugar um imóvel que não é dela. Então isso é muito importante que você analise. E acreditem, tem muitas pessoas de má índole no mercado que acabam fazendo esse tipo de coisa. Às vezes elas locam e querem sublocar, o que é proibido, ou às vezes elas acabam pegando algum imóvel que é da família ou que está passando por algum processo judicial, alguma coisa do tipo, e ela faz a alocação desse imóvel. Então fique atento a isso. A mesma coisa para compra. Verifique se tem alguma dívida, verifique se tem algum processo que acabe vinculando esse imóvel, veja se esse imóvel é dessa pessoa. Existem casos aí de pessoas que compraram, mais de 2 ou 3 pessoas compraram o mesmo imóvel e depois tiveram problemas descobrindo que a pessoa que vendeu nem era dona do imóvel. Então fique atento a isso. Eu não vou entrar tanto nessa questão do que você deve olhar, porque como eu já falei, a gente já falou outro vídeo que fala sobre todos os documentos e relações de documentos que você tem que ter escolhido antes de fechar o negócio.
Então, dê uma olhadinha nesse vídeo ali e assim você vai ter a segurança de que você está fazendo um bom negócio. E essas foram as 7 dicas que a gente te dá na hora de você escolher um imóvel para você morar. Então, analise sempre a sua necessidade familiar. Nunca vá pela... porque teve um amigo que falou que era melhor eu ter escolhido assim, ou porque teve um tio da tia que falou que era melhor eu ter escolhido morar em tal região. Analise a tua situação, seja familiar, de necessidade ou financeira. Isso é o que é importante para você e para a tua família. Isso é que vai definir se o negócio foi um bom negócio ou não foi. Se é bom você morar ali ou não é, independente se for para aluguel ou para compra. Isso quem vai decidir é você, e só você pode tomar essa decisão. Então é isso, espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dúvidas, deixe aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. Até mais!